Saudações pessoal, estamos aqui então para mais um sábado de dicas. E hoje vou falar sobre o meu primeiro livro, Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. Bom, toda história tem um início. O que eu vou falar hoje? Um pouco do livro, tá? E como ele surgiu, o que aconteceu. Bom, então vamos lá. Como surgiu isso? No ano de 2000, eu tinha um site, e ainda tenho o site Herpetofauna. Só que o site de 2000, ele é bem diferente do que é hoje, tá? Tinha algumas coisas engraçadas, tal, né? É uma outra história. E aí, eu fui convidado a ser professor colaborador da UNIR, Universidade Federal de Porto Velho, em Rondônia. Então eu fui lá para dar minha primeira disciplina, que seria a parte de anfíbios e répteis dentro da zoologia dos vertebrados. Então uma aluna mandou um e-mail para mim dizendo: professor, qual apostila nós vamos usar? Eu não tinha experiência nenhuma com um nível superior, dar aula em graduação, isso em 2001, né? E eu falei, cara, querem uma apostila, né? O que eu vou fazer, né? Aí eu lembrei, tem meu site, Herpetofauna, onde tem bastante informações sobre anfíbios e répteis. Eu peguei e comecei a dar um copy e cole lá, tudo, né? E tinha as referências de onde tinha tirado as informações sobre a diversidade de anfíbios, de répteis, sobre a parte de ecologia deles, acidentes ofídicos e lendas e tudo mais, né? Aí fui dando um copy e cole e jogando no Word. Aí, pá, salvei em PDF e mandei, distribui para os alunos aí. E também aproveitando, disponibilizei no meu site. Interessante que eu já vi até publicações citando essa apostila minha, tá, de 2000. Eu só dei uma ou duas atualizadas nela, que foi acho que 2006 e talvez 2009 ou só 2006. Bom, e aí fui lá, dei a aula, tal, né? E essa apostila ficou lá, o PDF no site Herpetofauna para download. Então, uma vez eu fui dar um curso e palestra no Congresso Internacional de Manejo de Fauna em 2008, lá em Rio Branco. E no coquetel, aí tava rolando bastante cerveja, salgadinho, né? Já tinha tomado bastante. E todo mundo com o crachá lá, né? Tal, né? Você via que era o cara, a instituição. Aí de repente eu esbarrei com um cara que tinha uma barba assim, magrão, né? Tal. Ele também assim com um copo de cerveja. Aí ele olhou no meu crachá e falou: Paulo Bernardi, cara, eu fico pensando, quando é que você vai fazer um livro daquela sua apostila do teu site Herpetofauna? Aí, nem lembro quem é o cara, tá? Se um dia ele ouvir isso, por favor, fui eu. Mas não mente não, hein? Esse cara deu um insight, cara, deu uma ideia. Vamos fazer um livro, né? Aí passou um tempo, 2009, 2010, eu comecei a escrever o livro com base naquela apostila. Aí eu tava lá em Bauru, no zoológico, fui convidado a dar uma palestra lá e estava assistindo uma outra e trabalhando no notebook nesse livro. Aí então o grande amigo Magno Segala viu o que eu estava fazendo, falou: Paulão, o que você está fazendo aí? Eu falei: estou escrevendo um livro. E uma coisa, eu não tinha condições financeiras para fazer esse livro, né? E nem sabia os caminhos a percorrer. Isso seria outra coisa que eu descobri depois. Primeiro vou descobrir, primeiro vou escrever o livro. E tinha outro problema também, que eram as fotografias. Eu tinha poucas fotos. E aí, naquela época era o Orkut transitando para o Facebook. Então dá para você ter uma ideia quem tinha algumas fotografias para enriquecer a obra, né? E foram mais de 50... Eu não sei se foram 50 pessoas que contribuíram nesse primeiro livro. No segundo foi. Eu acho que foi um pouco menos, né? Tá escrito lá. Que eu pedi fotos, né? Para ajudar a ilustrar essa obra. Bom, mas voltando lá. Aí o Magno ficou interessado. Eu falei: deixa eu dar uma olhada nisso daí. Manda para mim por e-mail, né? Aí eu mandei para ele por e-mail. Aí ele deu uma... Não, aliás, ele deu uma olhada lá, tal, né? Falou: termina aí. Quando você terminar, você me manda para mim por e-mail. Aí aqui no Acre eu terminei em 2010, depois de alguns meses, e mandei para ele esperando a resposta. Que ele queria, falou: vamos publicar esse livro. Aí deu um dia, 2 dias, naquela agonia, esperando o que o Magno achou. Aí então ele falou: Paulão, gostei e tal, vamos publicar. E a gente não tinha um recurso,
porque um livro desse sai meio caro, tá? A qualidade do papel, o Magnum gosta muito de coisas boas, né? De qualidade, então as fotografias, tudo colorido. E agora, o que nós vamos fazer? Aí o Magnum sugeriu a ideia, vamos fazer a pré-venda virtual do livro. Nas redes sociais, comecei a fazer campanha, né? E na Knowledge Books também, no site dele, fazendo a campanha da pré-venda. A pré-venda você compra o livro e vai ter a entrega do mesmo em uma data futura, que está lá estipulada. E um valor, assim, mais reduzido, né? Com um desconto significativo. Aí fizemos essa campanha tudo nas redes sociais e também aqui vai a dica, né, cara? Você tem que fazer um e-mail assim, e esse e-mail não pode ser tanto assim spam, né? Eu peguei e-mails de vários professores biólogos, médicos veterinários, farmacêuticos bioquímicos, enfermeiros, médicos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, todo profissional que esse livro poderia ter uma utilidade, né? E aí eu mandava um e-mail mostrando a capa do livro, tudo, né, a pré-venda e o que tinha no mesmo, anunciando. Isso também contribuiu muito para a venda desses exemplares preliminares para ajudar a pagar todas as despesas que tem, que vai da gráfica e outras coisas, diagramação e tudo mais. Bom, aí o livro foi lançado. E aí chegou a outra coisa, né? Agora precisa vender. Continuava as campanhas nas redes sociais. Mas também daí, logo em seguida, dentro de poucos meses, publiquei outro livro que foi o quê? As Serpentes Peçonhentas e Acidentes Ofídicos no Acre. Aí depois de um mês, mais ou menos, junto com os amigos Simon de Albuquerque e Luiz Carlos Batista Turci, fizemos um livro similar sobre as serpentes peçonhentas e acidentes ofídicos em Rondônia, para lançar também. Aí o Luiz Carlos lançou, onde ele estava no momento, em Alta Floresta do Oeste, e o Simon também fez o lançamento lá em Porto Velho. E aí, o que eu fiz, né? Tirei férias e saí pelo estado do Acre até Rondônia e ofereci de forma antecipada, entrei em contato com os coordenadores dos cursos de Biologia, Medicina, Farmácia Bioquímica, Enfermagem, Agronomia, Florestal, oferecendo a palestra sobre acidentes ofídicos, de forma gratuita. Os caras até ficaram, mas esse cara está querendo vir aqui de graça dar palestra, é que eu já fiz a rota ao longo da BR-364. Saindo daqui de Cruzeiro do Sul, fui indo para Tarauacá, depois Feijó, segui passando Madureira, Rio Branco, e fui pegando Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, e fui fazendo isso, né? E levando os livros todos no carro. Eu dava a palestra e no final estava um livro lá, já anunciava que teria a venda do livro, né? E tinha a chance de ter o mesmo autografado. E passei também em vários hospitais, procurando os médicos, enfermeiros, apresentava. Interessante que eu encontrava vários ex-alunos formados. Ô, Paulão! Se eu vi lá no final do corredor e tava um ex-aluno, então é aquela felicidade de ver um egresso lá já trabalhando. O que o senhor está fazendo aqui? Ah, tô vendendo um livro aqui que eu... tal, né? E já troco uma ideia, o cara comprava o livro. E super legal. Dentro do IFRO de Cacoal, encontrei uma ex-aluna, a Cris, né? Que é daqui de Cruzeiro do Sul, que fez engenharia florestal. Eu fiquei emocionado ao ver uma ex-aluna minha dando aula naquela instituição e que saiu daqui também, né? Então foi assim uma viagem super legal, onde parei, dei palestra também em hospitais, né? E foi interessante. Levei muito calote, tá? Tem cara que pegava o livro, eu dava o número da conta, deposita pra mim e tal, né? E o cara nunca mais me pagou, né? Então, não venda livro afiado pra quem você nunca viu na vida, tá? Às vezes o cara também pode perder o seu cartão, né? E aí você fica sem receber. Bom, pessoal, o que tem nesse livro, né? Bom, ele é muito ilustrado, tá? Tem mais de 300 páginas. Fala sobre a diversidade de anfíbios e répteis daqui do território nacional, né? Do nosso país.
Tem um capítulo sobre a ecologia dos anfíbios, outro sobre a ecologia das serpentes, outro sobre a ecologia dos lagartos. Tem também um capítulo sobre acidentes ofídicos, outro sobre lendas, outro sobre métodos de amostragem, como você observar e registrar os espécimes da herpetofauna na natureza e várias dicas, né? Tem mais de 1.500 referências bibliográficas mostrando que leitura é fundamental, tá? Esse livro aqui reflete uma experiência que eu tive ao longo de 2 décadas naquela época. Desde 91 que já comecei a trabalhar com anfíbios e répteis, a me interessar em estudar sobre esses animais. Então é aquela experiência de campo, de laboratório e também bibliográfica e as ideias trocadas com vários pesquisadores. Muitas informações que aprendi com vários herpetólogos, ouvindo eles, palestras, tendo aula e tudo mais, né? Então esse livro aqui acabou reunindo 20 anos de procura de conhecimento que eu tive. Eu achava interessante ter uma obra assim para suprir um pouco da necessidade. E interessante que o grande Renato Bernius, né, quando ele tem uma parte na orelha da capa que ele escreve, quando eu li aquilo, eu derramei algumas lágrimas, né? Eu fiquei emocionado. O Renato Bernius é um cara bem autêntico, super competente, sincero, ele fala mesmo as coisas e ele apreciou essa obra, né? Então aquilo lá foi um retorno enorme, né? A grande consideração que ele teve e o que ele escreveu, né? Ele exagerou até, né? Sobre esse livro. Mas uma parte ele disse que o livro agradaria tanto os iniciantes como também os veteranos, né? Que às vezes as pessoas se especializam em uma coisinha assim e fica fora de foco aquela parte mais abrangente, que é uma área grande, a herpetologia. Ela engloba vários grupos praticamente diferentes, né? Não só morfologicamente, imagina uma tartaruga com uma cobra, né? E um lagarto com um anfíbio ou um gimnofiono. Então são grupos assim que cada um tem sua especialidade, suas peculiaridades, suas características, né? Então foi um livro assim que muitas pessoas que obtêm elogiaram, né? Nunca ouvi uma crítica assim negativa, né? Lógico que tem, sempre vai ter, tá? Sempre a gente acaba cometendo alguns equívocos, isso é normal, né? As coisas mudam, a classificação, tudo, a gente tem que acompanhar essas mudanças, essas atualizações, e a obra acaba ficando assim, ainda atualizada. É só você ir mudando os nomes e aumentando a quantidade de espécies, porque sempre tem novas espécies sendo descritas, novos rearranjos taxonômicos e coisas assim. Ainda vou fazer um vídeo só sobre esse tema que é muito importante dentro da herpetologia, principalmente para os iniciantes. Então, pessoal, esse é o livro Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. E quem tiver interesse nele, é só conversar com o Magno pelo site da Knowledge Books. Manda um e-mail para ele que ele pode informar quando vai estar disponível para venda e tudo mais, o que vem em frente sobre isso daqui. Esse então foi mais um sábado de dicas. E a dica é, seu sonho é fazer um livro? Não desista. Vai ter obstáculos? Sim, são vários, tá? Mas é você que vai poder contornar esses obstáculos, tá? Você nunca está sozinho nesse caminho, mas grande parte depende de você, a sua vontade de conseguir conquistar algo, de realizar, tá? Não é fácil, mas é prazeroso depois você ter um livro publicado, tá? Sem dúvida nenhuma, é uma coisa assim muito legal. Eu recebo várias mensagens de pessoas que compram esse livro, né, dizendo como ajudou, vários elogios, algumas críticas construtivas, e isso é aquele retorno que nós temos, tá? Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like aí e compartilhar com os seus amigos se você gostou desse vídeo. Um abração então e até o próximo vídeo.